Para Porto Alegre, para acompanhar a situação, na verdade, Gravataí. É bom que você nos tire essa dúvida, Manfredini. Você continua em Gravataí ou voltou para Porto Alegre? E que informações você tem para a gente agora? Eu cheguei em Porto Alegre, Lívia. Mais especificamente, eu cheguei ao corredor humanitário que foi construído às pressas aqui na capital gaúcha para se tornar um segundo acesso, né, à capital, que até então tinha um acesso único, porque todos os outros estão bloqueados devido às enchentes, e justamente para desafogar uma rodovia única que estava funcionando, a RS 118, mas é um corredor que prioriza então ajuda humanitária. Eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou dar os dados mais atualizados. A gente comentou agora há pouco, né, que em breve sairiam novos dados, teríamos uma nova atualização da situação em todo o Rio Grande do Sul, e nós temos o número de mortos subiu para 136 no boletim divulgado agora às 9 horas da manhã. Além disso, nós temos 141 desaparecidos, 756 feridos. Subiu também o número de municípios atingidos. São 444 cidades afetadas das 497 que existem no Rio Grande do Sul, ou seja, só 53 cidades não atingidas pela chuva, de acordo com esse último boletim. 2 milhões de pessoas afetadas até o momento. Dados os números, eu volto a explicar então sobre o corredor humanitário. Eu estou no corredor humanitário neste momento, e para ele ser construído foi necessária a retirada, né? Eles derrubaram uma passarela que está bem aqui atrás de mim. Essa é uma passarela que ligava a Rua da Conceição, esse é o centro histórico de Porto Alegre, eu falo daqui. Então existia uma passarela que ligava a Rua da Conceição, no centro histórico, ao terminal rodoviário e também estação de trem, que ficou totalmente submerso. O Dan Lúcio Reis, nosso cinegrafista, mostra para vocês, e para quem nos ouve, eu tento explicar a dimensão do alagamento aqui no centro de Porto Alegre. A gente só consegue ver o letreiro desse portão da estação rodoviária. O resto está tomado pela água. Mais da metade do portão tem água e sobra só o letreiro. Então, a estação rodoviária, ela está inacessível, completamente alagada. E aí, o que aconteceu então? A Prefeitura de Porto Alegre derrubou essa passarela que dava acesso dos pedestres a essa estação para construir essa estrutura, então, em que nós estamos pisando agora. É uma estrutura, de acordo com os policiais aqui, formada de muitas pedras e um material que ajuda também, que está presente no asfalto. Essa foi uma estrutura construída às pressas. Para a gente ter uma ideia, a passarela foi derrubada ontem, sexta-feira, e a construção foi feita então de ontem para hoje. Ontem à noite mesmo eles liberaram esse corredor que já está funcionando. Vou até pedir licença, a gente vai andar por ele, eu preciso virar de costas, porque é uma estrutura que ela não está... Como eu vou explicar? Ela tem algumas falhas aqui, ó, nas pontas. A gente precisa prestar atenção para andar, porque é uma estrutura para os carros firme e forte. A gente está passando em cima da água neste momento, como se fosse uma ponte, uma passarela mesmo sobre as águas. E a gente tem autorização para andar aqui do lado de fora da pista, claro, né? Do lado de fora, para não atrapalhar esse fluxo. Então é por aqui, olha, a gente está vendo o carro da Polícia Civil passando. É por aqui que os carros de ajuda humanitária, ou seja, carros oficiais do governo, carros com donativos, carros da Defesa Civil, que carregam botes para salvamento, dá para ver o quanto está alagado aqui o centro. A gente não tem nada, todas as portas estão completamente afetadas pela água, os primeiros andares, né, o térreo de todos os estabelecimentos estão inundados. Então a gente vai andando pelo corredor humanitário e ver o que está funcionando, olha, com bastante agilidade, caminhões passando. O que acontece? Esse corredor, ele liga, então, a Avenida Castelo Branco o centro histórico de Porto Alegre. Com isso, o fluxo desses veículos humanitários, ele fica mais rápido, porque só a rodovia 118 estava funcionando, e a gente contou aqui na programação da Jovem Pan recentemente que para andar 1 quilômetro estava se levando 1 hora naquela rodovia. Nós mesmos, a nossa equipe ficou presa lá diversos dias. Então, dessa forma, os serviços essenciais para Porto Alegre chegam mais rapidamente. Mas é um corredor estreito. Olha como funciona.
Neste momento, os policiais que estão lá do outro lado liberam, então, carros e caminhões oficiais de ajuda humanitária para eles passarem saindo de Porto Alegre. Eles têm que liberar um sentido por vez. Então, passa todo mundo no sentido contrário, saindo de Porto Alegre. Quando esses carros acabam de passar, aí sim eles liberam os veículos no outro sentido, entrando em Porto Alegre. É assim, então, que funciona, né? Lembrando que todo mundo que sai aqui entrando em Porto Alegre dá diretamente ali no elevado da Conceição, no centro histórico. Então se tornou uma segunda via de acesso. Ele começou a funcionar ontem à noite e é dessa forma então que a cidade vai operar, pelo menos por enquanto, Olivia. Eu perdi a parte que você falou de qual polícia que está fazendo esse controle aí de entrada e saída e coordenação de fluxo nesse corredor humanitário. Olha, tem Guarda Civil Metropolitana fazendo esse controle, tinha a Polícia Rodoviária Federal também na entrada, um pouco mais longe ali da Avenida Castelo Branco. Então, por enquanto, são esses dois órgãos, a EPTC de trânsito aqui de Porto Alegre também presente ali na outra ponta, tem algo, é o órgão de trânsito aqui de Porto Alegre, né? Então tem alguns órgãos, algumas autoridades se ajudando, dependendo do ponto em que a gente entra, tem um órgão diferente, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Metropolitana e EPTC. E aí o caminho todinho é assim, Lívia, rodeado dessas pedras, e embaixo disso existia o resto da Avenida Castelo Branco, que ligava, então, a estrada, né, as regiões metropolitanas aqui ao centro de Porto Alegre. Só que como ela está completamente submersa, foi necessária a construção dessa passarela aqui, desse corredor aqui, olha. A gente mostra bem onde a passarela de pedestres que dava o acesso à rodoviária, ela foi destruída, ela foi derrubada. Dá para ver exatamente o ponto, ó, ficou até o ferro aqui retorcido aqui nas pontas, né, da pista do corredor humanitário. Foi exatamente esse trecho, olha ali o início da passarela à minha direita, Danúcio Reis mostra para vocês. Aqui, então, as pessoas subiam, tinha um ponto de ônibus aqui embaixo que está completamente submerso, eu consigo ver daqui. Então, as pessoas saíam do ônibus ou vinham da rua, subiam aqui na passarela, seguiam por ela todo esse caminho até sair lá do outro lado, na rodoviária, que também está alagada. Foi exatamente aqui nesse trecho, então, que a Prefeitura de Porto Alegre derrubou essa estrutura para que esse corredor pudesse passar e ser construído às pressas, então. Até porque precisava de uma certa altura para caminhões, por exemplo, passa um caminhão agora aqui, para caminhões poderem passar sem bater nessa passarela. Lembrando que o objetivo é justamente acelerar o fluxo, né, de donativos, de carros que ajudem aí na reconstrução e na resolução desse problema que parece sem fim. Quanto mais a gente olha aqui o centro, mais a gente vê como está sem fim. São diversas referências que eu vejo aqui, placas completamente alagadas até o topo, para a gente ter uma ideia, placas de trânsito, da altura que nós temos a água aqui no centro histórico de Porto Alegre, Lívia. É mais um exemplo de que o cenário é de guerra, né, Beatriz Manfredini? Para chegar nesse ponto de a Prefeitura, outros órgãos públicos estabelecerem a demolição de uma passarela para priorizar a formação de um corredor humanitário, para levar assistência para a população que está sem nada por aí, isso mostra que realmente a situação é drástica e o momento é praticamente sim de guerra para evitar que o pior aconteça. A Beatriz Manfredini vai continuar acompanhando a situação lá em Porto Alegre, vai continuar rodando pela cidade por onde for possível, é claro, e depois ela volta com mais informações para a gente. Obrigada, Bia.